Queridos, a voz do Senhor, ela é poderosa, amém? A Bíblia, ela nos fala, ali em Gênesis, como a voz do Senhor, ela é poderosa. Sim ou não? Gênesis 1, ela vai falar sobre do que o Senhor criou. Amém? Quando o Senhor fala, haja luz, o que aconteceu? Houve luz. E assim foi sucessivamente as coisas. A gente ainda conversava um pouco ontem na oração sobre isso, e isso me chamou muita atenção, e eu queria trazer isso para vocês. E as coisas todas elas foram criadas através do que o Senhor ia falando. Todas as coisas, elas foram sendo criadas conforme o Senhor ia falando. E ali o Senhor fala com Adão e com Eva, certo ou não? Fala o quê? Vocês podem comer de tudo o que tiver aqui, menos dessa árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comem. Certo? Você não come, você não toca nessa árvore. E o que aconteceu com Adão e Eva? Eles comeram, não comeram? E eles ouviram a voz do Senhor? Ouviram, não ouviram? Quantos de nós, queridos, ouvimos a voz do Senhor? Acredito que aqui todos. Amém? Quantos de nós obedecemos a voz do Senhor? Porque, queridos, é fácil ouvir, não é? Não é fácil a gente ouvir, mas o difícil está em obedecer. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles ouviram, mas eles não obedeceram. E aí a gente caminha um pouco mais ali no capítulo 6 de Gênesis, e a gente vê a história de Noé. O que acontece com Noé? Deus vem e fala com Noé, sim ou não? O que ele fala com Noé? Estou cansado de tudo isso aqui, o que está acontecendo. Queridos, e de Adão a Noé, contando com a geração Adão, foram 10 gerações, até chegar a Noé. E o que acontece? Jesus fala assim, eu estou cansado disso. Por quê? Porque os filhos dos cristãos ali, dos crentes, começaram a se envolver com as pessoas ali mundanas, e aí começaram a gerar filhos, e tudo começou a virar uma bagunça. Sim ou não? Quando começa a virar essa bagunça, Deus chega para Noé e fala assim, o meu espírito está cansado disso. Então eu vou acabar com tudo. Meu espírito está cansado e eu vou acabar com tudo. E aí o que acontece? Quando ele fala que está cansado e vai acabar com tudo, ele dá uma instrução a Noé. Ele fala o quê? Construa uma arca. Vai lá e construa uma arca. Olha o que Gênesis 6, 14, 16 nos fala. Queridos, e o que nós precisamos prestar atenção? Que quando Deus fala conosco, é da forma que Ele falou com Noé, é da forma que Ele falou com Abraão, é da forma que Ele falou com todos os homens da Bíblia. Ele dá detalhes no que Ele fala para nós. Simplesmente é nós fazer o quê? Obedecer. Nos mínimos detalhes. Olha o que Ele fala para Noé. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipres, e cubra com betume, por dentro e por fora, para não entrar água. Divida toda a parte interna em pisos e comprimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura, 13,5 metros de altura. Deixa uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Imagine uma coisa comigo. Como que Deus falou com Noé? Tudo sobre medida. Sim ou não? Queridos, 22,5 metros de largura. Ele não podia simplificar isso? Faz 22 metros de largura. Sim ou não? Mas o que ele estava vendo? Que ia faltar esses 50 centímetros para alguma coisa. Então construa dessa forma. Quantas vezes o Senhor fala conosco? Faça ela de largura 22,5. E nós, com o nosso orgulho, nós fazemos com 21, 23
mas não fazemos com 22,5. Faça ela com 135 metros de comprimento. E aí nós íamos olhar para tudo aqueles bichos, para tudo o que ia acontecer, porque Deus tinha falado com Noé. Ia falar assim, não vai caber. Vamos fazer 200 metros. Na altura, talvez se nós colocar uma girafa ali, porque como era ali os casais, se nós colocar uma girafa em cima do outro, não vai dar. Vamos fazer o mínimo de altura, uns 30 metros. Sim ou não? Mas não é o que ele fez. Ele fez, queridos, exatamente o que o Senhor pediu para ele fazer. Ele ouviu o Senhor e obedeceu. Ele não quis colocar o eu dele em cima disso. Ele simplesmente ouviu o Senhor e obedeceu. Agora você imagine comigo, vamos entrar nessa história, gente. Se imagine comigo, nós dentro da colônia construindo uma arca. O que as pessoas não iam falar de nós? Estão tudo louco. Qual o tipo desses loucos? Sim ou não? Agora seja sincero consigo mesmo. Você passando pela rua, vendo alguém construir uma arca, o que você ia falar? Os caras estão tudo loucos aí, construindo arca. Sim ou não? Porque as pessoas passavam e viam Noé construindo. Então, eu tenho assim comigo que as pessoas também faziam isso. Esse cara é louco. Construiu um negócio desse tamanho. Mas aqui, queridos, eu tenho uma chave. Noé parou de construir a arca? Sim ou não? Ele não parou. Ele ouviu e obedeceu a Deus. Não interessa o que as pessoas estão falando. Se nós estamos construindo uma arca ali fora, queridos, ou nós estamos fazendo alguma coisa, que alguém vem e fala para nós assim, ei, você vai fazer isso? A primeira coisa que nós fazemos, se fechamos, se trancamos e não fazemos. Por isso é a grande chave que nós não obedecemos o que Deus fala. É porque nós damos muito ouvidos no que as pessoas estão falando. E aonde talvez não, a maioria das vezes, queridos, não é as pessoas que falam. O diabo usa essas pessoas para tirar você do foco do que Deus tem para você. O diabo usa as pessoas para chegar e falar assim, não vai dar certo. Mas quem lá atrás falou para você que ia dar certo? Quem falou para Noé que era para ele construir que ia dar certo? E quem fala para você construir que vai dar certo? E por que nós não obedecemos? Por isso é fácil ouvir, queridos, mas o obedecer às vezes nós deixamos de lado. O mais complicado é obedecer. Queridos, ser cristão não é algo simples, requer entrega total, dependência e sacrifício, queridos. Esvaziar o nosso coração dos nossos desejos e viver os desejos que o Senhor tem para nós. E talvez você olhe e fale assim, mas ser cristão é simples. Sim, ser cristão é simples, mas o ser cristão, queridos, nós não podemos se considerar cristão apenas por nós estar na igreja. Eu sou cristão porque eu participo de uma igreja. É assim que funciona? Sim ou não? Eu sou só mais um na sociedade, se eu só participo de uma igreja. Eu sou só mais um que quando talvez alguém estiver construindo uma arca, eu vou passar e vou criticar. Em vez de eu chegar e perguntar para o meu irmão se ele está precisando de um maço de prego, ou para ajudar a dar umas marteladas, ou para ajudar a passar o betume. Eu vou ser só mais um. E Deus, Ele não exige nada em troca de seu poder, queridos, e o cuidado sobre nós. Mas, no entanto, para nós poder estar sobre a sua proteção, nós precisamos também se alinhar com Ele. Sim ou não? Nós precisamos olhar para Ele e se alinhar com Ele e o que a sua palavra diz. Eu não posso querer estar debaixo, queridos,
da guarda do Senhor, construindo os 200 metros em vez dos 135 metros. Por quê? Porque eu não estou obedecendo o que o Senhor está falando. Ah, mas eu estou fazendo a mais do que Ele pediu. Mas não foi o que Ele pediu. O que Ele pediu é 135. E o que Ele pediu é 22,5. 13,5. E nada mais. Quando nós fazemos a mais sobre isso, eu coloco o meu eu nesse barco. Eu fiz a mais. Queridos, eu passei por isso. Quando Deus falava comigo, faz isso, eu queria sempre fazer a mais. Faz isso, eu queria dar um passo para frente. Mas só isso eu acho que não, vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Dava certo? Não. Não dava certo. Por quê? Porque não foi o que Ele pediu. Queridos, deixa eu te contar uma notícia. Que o inimigo, ele constantemente, ele tenta nos enganar com as mentiras, queridos, para influenciar a nossa caminhada. E ele começa a contar para nós mentiras sobre Deus. E sobre isso começa a afetar a nossa identidade. E o que é a nossa identidade? A nossa identidade é que nós somos filhos. Sim ou não? Nós somos filhos de Deus. Deixa eu te contar uma notícia bem boa. Bem boa. O diabo, ele não vai respeitar a tua carteirinha de crente. Ele não vai respeitar a placa da tua igreja. Ele não vai respeitar o banco que você senta todo domingo. Ele não vai respeitar o lugar onde você põe o teu carro todo domingo. Ele não vai respeitar a tua foto no mural da igreja. Você acha que o diabo vai respeitar isso? Sim ou não? Queridos, ele não está nem aí para isso. O que o diabo vai respeitar mesmo, queridos, é a hora que nós se posicionarmos e falarmos assim, ó, ei, aqui não. Porque eu conheço o Pai que eu tenho. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. E assim, Ele me prometeu que todas as coisas que Jesus ia fazer, como milagres, maravilhas, curas, nós também poderíamos fazer. Expulsar demônios. Então, ei, aqui você não tem vez. Ele não vai olhar, queridos, principalmente lá, a gente até acabou recebendo a carteirinha lá dos pastores lá, ele não vai olhar para a carteirinha e vai falar assim, vou te respeitar porque você tem essa carteirinha. Não vai. Ele vai te respeitar a partir do momento que você se posicionar. Queridos, e nesse se posicionar, nós precisamos ouvir e obedecer a voz do Senhor. Esse ano de 2025, queridos, eu creio que vai ser um romper em muitas famílias, a partir do momento desse posicionamento. Enquanto nós ficar com essa mente cauterizada nisso, de falar assim, ah, mas o diabo precisa me respeitar porque eu sou da tal comunidade, eu sou disso, eu sou daquilo. Não vai. Porque eu vou no domingo, eu vou todos os domingos na igreja. Todos os domingos eu estou lá. Vai resolver? Não vai. Por quê? Porque eu estou ouvindo a voz do Senhor. Porque todos nós ouvimos. Sim ou não? Você ouve a voz do Senhor? Se você não ouve, nós vamos ter que começar a orar por você. Todos nós ouvimos a voz do Senhor. Mas a questão está no obedecer o que o Senhor tem falado. Obedece o que o Senhor tem falado. Queridos, vou contar para vocês um testemunho bem rápido sobre ouvir e obedecer. Não quero que vocês entendam assim, ah, mas ele é o bom. Não, porque eu já errei muito. Errei muito. Deus falava comigo, que nem eu falei sobre a arca, eu queria construir 200 metros. Queria atropelar as coisas.
Deus começou a falar comigo e com a Su sobre o que ia acontecer na igreja. As mudanças e tal. E a gente não estava querendo aceitar isso. Não por vocês, queridos. Não temos nada contra. Bem pelo contrário, nós necessitamos de vocês para a gente ter essa caminhada. Mas a primeira vez que aconteceu isso, queridos, nós estávamos numa reunião de pastores e daqui a pouco, pum, veio a palavra tempo integral. E aí nós com a Su anotamos aquilo, tá, tudo bem. E a gente já tinha conversado, assim, mais ou menos por cima. Foi indo, teve um profético aqui na igreja. Quando teve esse profético aqui na igreja, queridos, arrebentou nós. Porque ali Deus falou mesmo, assim, já tinha falado outras vezes, mas o que acontece? Nós não estávamos obedecendo o que Ele tinha para nós. E nós estávamos tipo aqueles tapumes de carroça, sabe? Não querendo olhar para o lado, porque onde a gente estava bom. Por que mexer, se está bom? E as coisas começaram. E foram. Até que chegou um momento assim que teve que cair a ficha. Chegou um momento que a gente teve que olhar assim e falar, é isso mesmo. Eu vou falar para vocês qual que foi o momento para mim. Aonde aconteceu assim, eu falei, cara, está acontecendo. E a gente agora precisa acelerar. Tanto, queridos, que na nossa mudança, poucos ficaram sabendo que a gente estava de mudança. Por quê? Porque a gente terminou a pintura da casa na sexta-feira à noite. No sábado de manhã a gente veio para terminar de lavar umas coisas ali que tinha sujado o chão, com a pintura e tal. Nisso a gente terminando, eu olho para a Su e falo assim, ó, a gente vai se mudar. E ela olha para mim e falou, você está ficando louco. Eu falei, a gente vai se mudar. Já corri no mercado, peguei umas caixas, corri no outro, peguei outras caixas, deixei em casa, entrei em contato com o Klaus. Falei, Klaus, e aí, não, tá tudo certo, pode pegar aqui a caminhonete. Fomos lá, pegamos, fizemos a mudança, mas assim, ó. As coisas aconteceram, queridos, entre pintura, entre todas as coisas, em uma semana. Aconteceu. Quando nós estávamos ali sentados na casa, eu e a Su, conversando, a gente olhou um para o outro e falou assim, parece que a gente sempre morou aqui. Parece que a gente sempre morou ali. Não tivemos dificuldade de achar nada assim. As coisas tudo certo. As coisas acontecendo. E assim, é o tempo que o Senhor trouxe nós para cá. E se nós tivéssemos ouvido e não obedecido, talvez, queridos, nós estávamos passando como Adão e Eva. Eles ouviram, mas eles não obedeceram. Será que esse tempo estaria sendo gostoso, como está sendo? Estou falando gostoso assim, queridos, dentro da casa, passar tempo ali dentro, conversando com a família, com a Su, com as crianças. Está diferente. Posso garantir para vocês assim que está diferente. As conversas diferentes, as coisas acontecendo. Por isso que eu falo assim, ó, que esse vai ser o ano do destravar sobre as famílias. Esse vai ser o ano que, a hora que você começar a ouvir e obedecer o que o Senhor tem para a tua família, para a tua casa, as coisas vão começar a acontecer. E não esqueça, cara, não esqueça que o diabo ele não vai respeitar a tua carteirinha de crente. Você acha que ele vai respeitar isso? Ele não vai.
Ele vai respeitar quem tá com você, dentro de você, quem habita em você. Quem você exala de dentro de você. Sabe, começaram a acontecer situações e eu comecei a falar, cara, você não reina aqui. E eu comecei a perceber que a minha casa começou a ficar diferente, as coisas começaram a diferente quando nós começamos a ouvir e obedecer. E nós começamos a colocar que o Senhor é o primeiro nas nossas vidas. Não interessa o que aconteça, o Senhor é o centro e o primeiro sobre as nossas vidas. Olha o que 1 Pedro 4, do 1 ao 2 nos fala. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, arme-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofrem fisicamente por Cristo, deixarão o pecado para trás, mas passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo, não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus, queridos. Queridos, eu já ouvi muitas pessoas ali afirmarem que o cristianismo, as coisas de Deus são coisas simples, mas a realidade é que se você busca o conforto, eu não recomendo você ser cristão. Se você busca o conforto, eu não recomendo você ser cristão. Por quê? Porque você está se auto-enganando dentro de você. E muitas pessoas por aí pregam o conforto que é viver no Senhor. Jesus, ele teve conforto? Sim ou não? Nós estamos assistindo de novo aquela série do The Chosen lá, queridos. Eu acho muito legal aquilo. Bem interessante. E ali eu não consegui ver conforto nenhum na passagem que Jesus estava passando. Bem pelo contrário, as pessoas que estavam com ele também não tinham conforto. Sim ou não? As pessoas que conviviam com ele ali também não tinham conforto. Toda hora ele estava falando, ei, tá errado. Vamos. Ah, mas é só um jeitinho que eu vou dar aqui. Tá errado. Caminhe. Ser crente é apenas crer em algo que realmente é tranquilo de ser feito. Ser crente ser crente é apenas crer em algo, o que realmente é tranquilo de ser feito. Mas ser cristão significa ser como Cristo. E isso dói. Sim ou não? Você ser crente, você pode crer em qualquer coisa. Agora, você ser um cristão, ele significa você ser como Cristo. Nós precisamos, às vezes, mudar. Eu sou crente. Você crê no quê? Creio no meu dinheiro, creio no meu carro que não vai me deixar na mão, creio na minha casa que não vai chover dentro, creio na minha empresa que nunca vai quebrar. Eu sou cristão. Que cristão é ser como Cristo. E está tudo na mão dele. E é por ele. E é para ele as coisas. E não para mim. Jesus foi perseguido por acreditar e pregar sobre o que ele cria. Sim ou não? Ele foi perseguido. Nós estamos sendo perseguidos hoje? Você tem perseguição no teu pé aí? Queridos, isso me fez pensar uma coisa. Eu acho que eu não estou sendo cristão.
Nossa, mas como assim? Sim. Porque ser cristão é ser como ele. Se ele foi perseguido, se ele teve dores, e nós não temos dores e não estamos sendo perseguidos, nós somos crentes e não cristãos. Estou falando que você pode viver 1000 maravilhas, assim, está tudo certo com Jesus, as coisas estão acontecendo. Sim, pode. Com certeza. Mas quantas coisas você já teve e você teve que renunciar? Ou quantas coisas você tem ainda e tem que renunciar? E a renúncia dói, não dói? Sim ou não? Eu estou conseguindo renunciar às coisas? Se eu não estou conseguindo renunciar, eu sou crente. Porque nós temos medo da dor. Mas se nós mexer naquela ferida, vai doer. Se nós mexer naquele calo, vai doer. Então eu prefiro não mexer, eu prefiro deixar ali escondidinho, só eu e Deus sabe, e está tudo certo. Ele foi quem mais sofreu, mas também foi aquele que mais viveu sobre a palavra e a direção de Deus. Se eu perguntar hoje para você assim, você tem vivido na palavra e na direção de Deus? Sim ou não? E agora eu vou fazer outra pergunta. Você pode falar assim, eu vivo na direção e na palavra de Deus. Você tem sofrido para viver isso? Você tem matado 10 leões por dia para viver isso? Ou às vezes você tem uma jaula bem grande lá na tua casa, onde você deixa às vezes prendido lá os leões para não matar eles. Você vê que as coisas às vezes na nossa cabeça, a gente fala assim, eu estou sendo crente de verdade. Queridos, quando eu estava lendo sobre essa palavra, eu olhei para mim e falei, cara, eu preciso ser mais cristão. Foi aquilo que eu já falei para vocês, eu não vou falar algo que não fala comigo. Eu preciso ser mais cristão. Preciso ser mais parecido com Jesus. Queridos, para Jesus tudo valia a pena e se tornava pequeno diante do amor do Senhor e o cuidado que Deus tinha com ele. Tudo valia a pena. E hoje o que nós fazemos? Talvez o que nós vemos que não vale a pena, nós vamos deixando de lado. E tudo para Jesus se tornava pequeno. Todos os problemas que tinha se tornava pequeno para ele. E aí para nós tudo se torna grande. Tudo se torna monstro. Nossa, e agora como que eu vou resolver isso? Como que vai acontecer? Mas nós esquecemos que lá atrás, o Senhor falou, sim ou não? Descanse o teu coração. O meu fardo é leve. Dá aqui que eu carrego e coloco o meu fardo sobre a tua vida. Sim ou não? Por que que Jesus, tudo para ele era leve e era tudo tranquilo? Porque ele descansava no Senhor. O coração dele habitava o Senhor. E ele poderia muito bem, queridos, falar assim, eu não vou para aquela cruz. Eu não vou. Mas o Senhor falou com ele, sim ou não? Outra coisa que nós temos que analisar. Jesus, ele foi colocado naquela cruz?
ou ele subiu na cruz. Jesus, ele não foi colocado na cruz. Jesus, ele subiu na cruz. Por mim e por você. Ele ouviu o Senhor. E ele obedeceu o Senhor. Por mim e por você. Se fosse nós, como que seria? Uns 4, 5 pegando nos braços, nas pernas, esperneando e querendo dar soco e chute, para não subir na cruz. Sim ou não? Quantos de nós, às vezes, para tomar uma injeção, tem que amarrar na maca lá e fazer um... Não é verdade? Eu tinha medo de injeção. Muito medo. E era assim, toda vez que ia tomar uma injeção, assim, tinha aquele pavor daquilo. Mas Jesus, ninguém precisou pegar ele e colocar ele lá em cima. Ele subiu na cruz. Por mim e por você. Ele ouviu a voz do Senhor. E ele obedeceu o que o Senhor tinha. Para aquele momento. E ele viu que tudo valia a pena. Tudo. Tudo o que ele fez valeu a pena. E se tornava pequeno. Jesus, ele era fortalecido por Deus. E ele tinha autoridade espiritual. E o inimigo tinha medo dele. E por mais que por vezes ele tentasse provar Jesus, ele se mantinha firme. Em qualquer situação. Quando Jesus é levado lá para o deserto, qual que é a primeira coisa que o diabo fala para ele? Em todas as coisas, assim. Ele fala assim, ó, faz que isso se transforme em pão, se jogue daqui, faça isso, não é verdade? Sim ou não? Só que antes dele afirmar o que Jesus tinha que fazer, o que ele falava? Se você é filho de Deus, faça isso. Se você é filho de Deus, faça aquilo. Aonde que o diabo queria atacar Jesus? Na sua identidade. Então deixa eu te falar. Se o diabo tentou atacar Jesus na identidade dele, quem dirá eu e você? A primeira coisa que o diabo vai atacar é na nossa identidade. Ele atacou Jesus sabendo quem Jesus era. E mesmo assim, Jesus ele se mantinha firme diante de qualquer situação. Mateus 7, do 13 ao 14, nos fala: entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Queridos, precisamos ser as pessoas de quem o inimigo ele tem medo. Se ele está atacando algo em você, é porque aquilo está incomodando. Leve isso com você. Se o diabo hoje está atacando algo em cima da tua família ou em cima de você, é porque você está incomodando sobre aquilo. E ele não quer mais que você fique incomodando. E ele vai ficar atacando. Até a hora que você se tornar tão resistente e falar assim, suma daqui. O diabo vai te atacando sobre isso. E o melhor ainda está por vir. Que o diabo vai te atacando e Deus vai te forjando. Todos os ataques do diabo sobre a tua vida, Deus vai te forjando. Toda a situação que você passa, Deus está te forjando. Para que lá na frente, você possa pegar pessoas que passem pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos ataques do inimigo, e você tenha autoridade sobre aquilo, para poder falar com as pessoas. Quantas pessoas aqui já aconteceu isso? Passou por algo, por alguma coisa na vida, e aí de repente uma pessoa chega e fala assim, ó, estou passando por isso, e você viu a história da tua vida ali, na pessoa.
Já aconteceu isso com você? Sim ou não? E por que isso acontece? Porque você tem autoridade sobre o assunto. Deus deu autoridade sobre aquele assunto, para você tratar com as pessoas. Deus tem muito para você e a palavra te mostra o caminho, até os sonhos do Senhor. Quem sabe os sonhos do Senhor para a sua vida aqui dentro? Amém? Sabe o que você acha sobre os sonhos do Senhor? Não é nem 1% do que o Senhor realmente tem para você. Porque às vezes nós achamos as coisas, né? Nossa, o Senhor tem um sonho assim para mim, que eu vou viajar, vou preparar já minhas mochilas, eu vou viajar e a gente vai começar a levar a palavra do Senhor lá para fora. Esse é o sonho do Senhor sobre a minha vida. Queridos, talvez você esteja pensando em uma viagem. E talvez os sonhos do Senhor para a tua vida vai ser de aeroporto em aeroporto. Nem em casa você vai chegar. Vai ser de aeroporto em aeroporto. Só fazendo a transição de um avião para o outro para ir para outros lugares. E nós se conformamos às vezes com uma viagem. Sim ou não? Outra coisa. Os sonhos do Senhor para a minha vida é que, já veio pessoas falar sobre isso, que eu vou pregar para multidões. Muita gente. Multidões. Assiste lá essa série do The Chosen. Falando com a Su sobre isso ainda, assistindo. Falei para ela, olha a multidão. Onde Jesus estava falando, ali tinha 20, 15, 30 pessoas, 40 no máximo. Ali. Pareceu bem aquela cena ali onde aquele paralítico entra pelo teto. Acho que é Mateus que fala sobre isso, se eu não estou enganado. Que desce ali no teto. E o Jesus cura ele e fala que os seus pecados estão perdoados. Ele não fala que cura. E naquela casa estava cheia, tão cheia que tiveram que descer ele pelo teto. Devia ter 40 pessoas. E aí nós olhamos e falamos assim, o sonho de Deus para a minha vida é para pregar para multidões, então eu vou pregar para milhões de pessoas assim. Vou ir num estádio de futebol e as coisas vão começar a acontecer e aquele show pirotécnico. Precisa. Sabe, queridos, eu peguei uma chave sobre tudo isso. Que a minha multidão está ao meu redor. Eu ainda tenho tios que não conhecem a Jesus. Eu ainda tenho primos que não conhecem a Jesus. A família ainda não conhece a Jesus. Qual que vai ser a minha multidão? Mantenha sua mente e espírito focado em Deus e em tudo que Ele tem para você. Viva por Ele e para Ele. Você alcançará lugares muito maiores. O que o mundo e o inimigo te oferecem é muito mais fácil de seguir, a se comparado com a vida cristã, pois não requer nada de você no início. Queridos, você viver no mundo, ela não requer nada de você no início. Sim ou não? Quando você chega, eu lembro quando eu caí assim, queridos, quando me desviei assim, fui. Chegava assim, era a coisa mais linda, aquele pasto assim, verde. Coisa mais linda. Onde o Senhor já tinha falado comigo, tudo o que ia acontecer. Eu não ouvi a voz dele. E deixei de lado as coisas da igreja, tudo o que estava acontecendo. E vim para o mundo. Quando eu venho para o mundo, as coisas são tudo maravilhosas ali. Tudo muito bom. No início.
E isso é ao contrário de uma vida cristã. Por quê? Porque quando você se converte, você sai do mundo e vem a viver uma vida com Cristo, você vai olhar e falar assim, cara, está muito difícil isso. Não foi assim com vocês? Comigo foi assim. Está muito difícil, por quê? Porque as coisas começaram a... parecia que as fontes tinham começado a secar. Mas eu tinha isso e agora eu não tenho mais. Mas eu tinha aquilo e eu não tenho mais. Eu conseguia fazer aquilo fácil e agora eu não consigo mais. É porque aquilo que eu conseguia fazer fácil, as coisas que eu tinha fácil, não era o sonho de Deus para a minha vida. E aí nós, como crentes e não cristão, a gente não olha para as coisas que Jesus tem para nós. A gente olha como crentes nas coisas materiais, como eu falei, cria no meu dinheiro, eu cria no meu carro, eu cria na casa, e assim por diante, no meu trabalho. Mas eu não consegui olhar para as coisas como cristão. Como a mudança dói, mas é transformadora e pode mudar muita gente. Eu não conseguia ver isso. Com Cristo o começo é mais difícil, mas você é quebrado para ser refeito, para ser moldado da maneira que Ele quer que você seja. Talvez hoje ainda esteja difícil, mas como eu falei, esse ano vai ser o ano do ouvir e obedecer o Senhor. Vai ser o ano de transformação. O ano onde, se você estava quebrado, eu declaro que você vai começar a ser moldado. Declaramos que essas rachaduras que você tem vai começar a se fechar. Salmo 119, 105 nos fala: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Queridos, não desista dos inícios de Deus. Busque autoridade espiritual na palavra. Mantenha-se firme, porque a palavra dele é lâmpada para os nossos pés. Tudo que o Senhor tem é lâmpada para nós. E às vezes nós, com o nosso eu, nós queremos fazer o quê? Está escuro aí, eu vou colocar mais uma lamparina. Está muito escuro aí. Deus já prometeu cuidado e proteção sobre conosco, queridos. Por mais que nós possamos nos sentir sozinhos em algum momento, mas Ele já prometeu isso. Sim ou não? O Senhor não tem falado com você? Tenha certeza em seu coração de qualquer caminho onde Deus está, leva a um lugar maravilhoso que nunca poderia ser projetado por nós. Tenha essa certeza no teu coração, que todo o caminho aonde Deus está, Ele nos leva a um lugar que nunca poderia ser projetado por nós. Jamais, jamais nós vamos projetar o que o Senhor tem para a nossa vida. Jamais eu vou saber assim, o Senhor amanhã vai fazer isso, isso e isso comigo. Sim ou não? Agora, se eu me submeto, olha a diferença. Aqui nós estamos falando o quê? Que jamais nós vamos projetar o amanhã. Sim ou não? Isso nós estamos falando eu. Eu. Quando nós se submetemos à voz do Senhor, que ela é poderosa. Quando nós se submetemos à voz do Senhor e obedecemos o que Ele tem, eu sei o que eu vou viver amanhã. Eu sei o que eu tenho para amanhã. Ah, mas como assim que você sabe? Eu sei que eu vou viver as maravilhas do Senhor amanhã. Porque não interessa daí o que eu for passar amanhã. Porque eu sei que é Ele que está na frente. Eu sei que é Ele que falou. Eu sei que eu estou obedecendo a voz dEle. Queridos, com tudo aquilo de medida, você acha que Noé, ele saberia, mas
mais ou menos assim, vai vir 2, 3 caminhões de madeira? Sim ou não? Ele saberia quantos dias ele ia precisar para terminar aquela arca? Sim ou não? Mas ele continuou fazendo. Por quê? Porque ele foi obediente. E nós, sendo obedientes, nós continuamos fazendo. Não interessa o que vai vir amanhã, porque eu sei que o amanhã eu vou estar com Ele. Ele vai ser a lâmpada para os meus pés amanhã. Não importa o que aconteça. Por isso que nós precisamos ouvir. Fala aí, eu vou ouvir e eu vou obedecer. Você está falando diante de Deus. Não tem para que lado você correr agora. Isso vai nos facilitar um monte como pastores. Porque você pode ouvir e obedecer. Quando você chegar, vou dizer, você obedeceu o que Deus falou com você? Acabou a conversa. Precisamos ouvir e obedecer. Nós como nós somos pais, aí quem é pai? O que a gente quer para os nossos filhos? Quando nós começamos a explicar as coisas, que eles, primeiro eles vão ouvir e depois eles vão obedecer. Sim ou não? E por que com Deus a gente é diferente? Com Deus a gente sempre procura respostas. Só respostas. Senhor, eu estou orando por um carro e o Senhor não me dá a resposta. Senhor, eu estou orando por uma casa e o Senhor não me dá a resposta. Por que, Senhor? Por que isso? Por que isso? Porque você está ouvindo e você não está obedecendo. Sabe que quando o seu filho não obedece, o que acontece? Ele ouve, né? Sim ou não? Você senta, conversa, ele ouve, mas ele não obedece. A vontade é que nem o Rideu dizia, né? Dá uma cadeirada, não é? Ou às vezes dá uma cadeirada. Sim ou não? E eu fico me pensando assim, queridos, como o Senhor age nessa situação? Ele fala conosco que nós não obedecemos. Ele nos bate? Ele nos dá uma cadeirada? Só que ele fica olhando ali você. Deixa ele lá, não está obedecendo, ele vai quebrar a cara por ele mesmo, ele vai acontecer as coisas por ele mesmo. Quando nós quebramos a cara, as coisas não acontecem, o que eu faço? Senhor, não está dando certo. Ele fala de novo e nós continuamos às vezes não obedecendo. Por mais ruim a situação que nós passamos, mas nós às vezes continuamos não obedecendo. Queridos, eu quero declarar essa noite: ouvidos abertos. Ouvidos abertos, queridos, sobre a igreja, mas como cristãos. Não como crentes. Como cristão, queridos. Para ser como Jesus. Servir como Ele. Ouvir o que Ele tem para nós. Obedecer o que Ele tem para nós. Porque eu creio assim que, como nós ouvimos, se nós obedecêssemos, queridos, as coisas seriam muito melhores. Fáceis. Porque nós dificultamos tudo isso. Nós achamos que sabemos as coisas. Conversava com um jovem bem sobre isso. Porque o jovem hoje em dia, vamos falar, né? Eles acham que eles são os Superman, né? Sim ou não? Sabem tudo. Eles acham que eles são bichão, né? Ah, não, eu domino tudo. Sim ou não? Os jovens ali atrás já ficam um cutucando o outro ali. Mas eles acham que... E aí quando eles quebram a cara, o que acontece? E ainda
Eu gosto, queridos, disso. Que daí eu posso olhar e falar assim, eu avisei, eu passei por isso, eu tentei avisar. Sim ou não? E quando nós voltamos assim para Jesus, da mesma forma que esses jovens se quebram assim, nós voltamos para Jesus. Jesus também olha para nós assim e fala, eu avisei, né? Eu avisei que ia dar ruim. Eu falei com você, mas você não me obedeceu. Sim ou não? Queridos, quero declarar mais uma vez essa noite. Quero declarar como a colônia, como as igrejas da colônia, nós queremos declarar assim, Jesus, unidade sobre essa colônia, com o teu ouvir, com o seu falar, Pai, e nós ouvir e obedecer o que o Senhor tem. E eu quero declarar os ouvidos abertos para a voz do Senhor nessa noite. Talvez você tenha batalhas dentro da tua mente, dentro do teu coração, aonde você às vezes não sabe o que fazer, como fazer. Será que Jesus está falando comigo? Será que o diabo tem falado comigo? Eu quero começar a declarar essa noite que os teus ouvidos, a tua mente, o teu coração vão estar fechados para a voz do diabo. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que os ouvidos, mente e coração nessa noite são fechados para a voz do diabo. E que comece a se abrir para a voz do Senhor, com entendimento, para poder obedecer o que o Senhor tem. Queridos, vocês recebem essa palavra no coração de vocês? Amém? Vamos nos colocar de pé.